Paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe vocês com poder e com graça. Bom estar aqui mais uma vez. Tá frio aí? Aqui tá frio. Eu quero que vocês orem pela minha vida, viu? Segunda-feira eu estou retornando à empresa, ao meu trabalho lá. E que o Senhor continue me direcionando, guardando a minha vida, guardando a vida das pessoas que trabalham lá, né? Então que o Senhor ele continue acampando os anjos ao nosso redor, porque a gente está trabalhando de casa é uma coisa, né? Parece que a gente está mais protegido, assim, mais guardado, porque a gente tem saído assim muito pouco, somente para ir ao supermercado e volta para casa, né? Toma os seus devidos cuidados. Então a gente não tem saído. Então, assim, que Deus continue nos guardando, né? Nos livrando de todo mal. E que o Senhor venha repreender, né, esse vírus, que isso venha a ser cancelado aí da nossa cidade, da nossa nação, né? Pelo mundo afora. Que o Senhor venha reverter todo esse quadro, toda essa situação de insegurança que tomou conta. Mas nós sabemos que em Deus nós somos mais do que vencedores e nós cremos, né, na proteção, na provisão, na graça, no favor de Deus. E é isso que nos faz continuar perseverando nas promessas, né? Crendo nas promessas que Deus tem para nossa vida. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, no capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho a respeito do que nós devemos fazer com a palavra de Deus, tá? Então, abra aí, ó, sua Bíblia lá na carta de Tiago, no capítulo 1, e eu quero ler o versículo 21. Tiago 1, 21 diz assim: olha, portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente, ou tem traduções que diz e acolham a palavra, ó. Na minha tradução diz: e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Então tem tradução que diz assim: acolham a palavra que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nosso coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra e nós cremos pela fé que ela é viva e eficaz, e como nós lemos aqui, Senhor, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nosso coração. Então, é de glória em glória, Pai. É um pouquinho de cada vez, Senhor. Um pouquinho de cada vez. A palavra sendo lançada no nosso coração, um pouquinho de cada vez, ela vai transformando a nossa vida, vai transformando as nossas emoções. Deus vai transformando o nosso caráter de pouquinho em pouquinho, Pai. Aqui está registrado isso, Pai, que à medida que ela vai assim sendo implantada no nosso coração, à medida que ela se desenvolve em nosso coração, ela é capaz de nos salvar. E nós te damos graças por isso. Então, que essa palavra faça morada no nosso coração nessa noite e que ela faça com que um efeito poderoso seja realizado em nós, assim que nós a acolhermos no nosso coração. No nome santo de Jesus, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo
trazendo a revelação dela para nós. A palavra rema, para que ela faça efeito, o efeito é necessário no meu coração e no coração de todos os que estão ouvindo. Pai, abençoa cada irmão que está ouvindo essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Fale amém aí onde você está. Muito bem. Na minha tradução aqui fala o seguinte, olha, fala na medida em que ela for implantada em vocês. Queridos, vocês já ouviram falar de implantes de chip, né? É algo que fica dentro de nós, né? Já ouviram falar em implante de órgãos, não é isso? Então, tem pessoas que recebem, né, órgãos e são coisas que ficam dentro de nós, né? Começam a agir dentro de nós. Quando você implantar um chip em você, aquilo vai agir dentro de você, né? Existem chips que são medicamentosos, né? Aquilo libera medicamento no organismo da pessoa. Então, entenda a palavra como isso, como algo implantado dentro de você e que vai gerar algo, vai gerar transformação, vai gerar mudança. Olha aqui o que o Tiago escreveu, né? Ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nosso coração. Então, à medida que a palavra ela é implantada e desenvolvida em nós, ela traz um efeito, ela traz algo de acordo com a vontade de Deus para mim e para você. Então, olha lá. Então, o que nós devemos fazer? Preste atenção aí. O que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Então, nós lemos aí em primeiro lugar: acolhê-la com mansidão para quê? Para a nossa salvação. Isso aí. Deixa eu só abrir aqui que eu esqueci. Então vamos lá, acolhê-la com mansidão, primeiramente para a nossa salvação, né? Fazer com que ela habite ricamente em nós. Colossenses 3,16, olha o que fala. Colossenses 3,16, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão, onde? No seu coração. Então, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. É o que nós ouvimos aqui agora. Então, em primeiro lugar, acolher a palavra. Segundo, fazer com que ela habite em você. Terceiro, observá-la para o crescimento no amor. Lá na carta, primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim, ó. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste amor de Deus, tem verdadeiramente o que? Se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele, ou seja, todo aquele que guarda a palavra, né? Mas todo que guarda a sua palavra nesse amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Então, o que a palavra de Deus ela gera em nós? Aperfeiçoamento. Ela vai nos ajustando à vontade de Deus toda vez que a gente acolhe ela no nosso coração. Número 4, ó, permanecer nela para sermos discípulos da verdade. Escuta lá, João 8:31 diz assim, ó. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, Jesus disse isso para pessoas que creram nele.
se permanecerdes na minha palavra, olha isso, se permanecer, queridos, a questão não é começar. Começar é fácil. Começar a fazer alguma coisa é fácil, não é? O difícil é permanecer naquilo. Isso é difícil. Então Jesus disse: se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer, diga, repita aí: eu vou permanecer nesta palavra. Glória a Deus. Lá em Tito 1, no versículo 9, a palavra ela nos adverte a apegarmos a ela, a nos apegarmos a ela para servir as outras pessoas. Diz assim, ó: e apegue-se firmemente à fiel palavra. Palavra aí tá com letra maiúscula, por quê? Porque está se referindo à palavra de Deus, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os cristãos na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Queridos, tem pessoas que são ministradas, que creem, então a palavra vai fazer o quê? Vai encorajar essas pessoas a permanecer na promessa que Deus tem para elas. Então, o que Tito disse aqui, ó, para você se apegar fielmente à palavra, para você encorajar outras pessoas naquilo que a palavra diz a respeito delas e para você convencer pessoas que se opõem, porque tem pessoas que se opõem à palavra. Você fala da palavra para elas, elas sempre têm uma desculpa para ir contra aquilo que está sendo ministrado. Ela sempre arruma uma desculpa para ir contra, em favor a ela e contra a palavra. Então, quando nós nos apegamos fielmente a essa palavra, Deus nos dá poder para quê? Para convencer essas pessoas que se opõem a ela. Convencer do quê? Que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se você ler lá em Filipenses 1,14, o apóstolo Paulo, ele advertiu os filipenses a falar, né, da palavra aos outros com alegria. Ele diz assim, ó: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Paulo estava preso e alertava ele fazia com que as pessoas prestassem atenção e anunciassem a palavra de Deus motivados no Senhor, com alegria. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas. O que é isso? As pessoas viam que Paulo ele não se deixava bater, ele estava preso, algemado e não parava de ministrar a palavra de Deus. E para encerrar, queridos, lá em Filipenses 2, 15 e 16, representá-la na nossa vida. Nós temos que representar essa palavra na nossa vida. Paulo escreveu assim, olha, para os filipenses: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo o quê? Corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil, que corri e trabalhei, que não foi inútil a corrida e o trabalho dele. Queridos, que você seja luzeiro neste mundo, como disse o apóstolo Paulo, perverso. Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Beijo no seu coração, até domingo.